Olá, gente, muito bom dia. Hoje, domingo 4/9, meu Deus do céu, fim do ano está aí às portas e nós já estamos aqui avançando velozmente num texto maravilhoso. Quero saudá-los com paz, sejam bem-vindos ao programa Café com Bispo. Estamos trabalhando o texto de Mateus, capítulo 6 hoje. E promete o texto que a gente vai estar começando a desfrutar dele, não é? Minha saudação mais uma vez a todos vocês, sejam bem-vindos. Quero saudar também aqui à minha direita, minha querida amiga Lodi Nogueira. Bem-vinda. Bom dia, obrigada, Bispo. Bom dia, Pastor João. Bom dia, Diogo. Bom Bom dia a você, dia. nossos amigos que estão aí. Venham conosco. Não esqueça o seu material, sua caneta, sua Bíblia, porque hoje nós estaremos continuando o capítulo 6. Sim, verso 19 é o que nós vamos começar hoje, né? Uau, Mateus, né? Aqui, com esse grave, parece um berrante pantaneiro, né? João Silveira, meu querido pastor, bom dia, querido. Olá, meu querido Bispo, bom dia. Olá, queridos companheiros, queridos ouvintes, participantes do programa, bom dia. Mais uma vez me sentindo como se estivesse sentado na areia, lá do Lago de Genezaré, ouvindo o mestre soltar essas lindas palavras que nós vamos ver daqui a pouco, e Mateus registrou. É uma experiência fantástica mesmo, né, João e Lloyd? O fato de nós estarmos aqui no programa me dá mesmo sempre essa sensação de estar com ele, ouvindo suas palavras, sendo atravessado, né, ou atravessados nós por sua palavra, que tem mudado tanto o sentido da nossa vida. Eu, quando li a Bíblia, absorvendo o conteúdo literário, já era uma experiência fantástica. Transitando pela história, transitando pela geografia, pelos fatos sociais. Mas quando me tornei mais maduro na fé, eu entendi que havia mais do que uma literatura. Havia uma palavra viva, pulsante, efervescente, e o acesso a esse conteúdo que é a palavra viva, minha vida mudou radicalmente, né? Radical de raiz, né? Os fundamentos foram alterados. E eu sou feliz por poder estar aqui todos os domingos pela manhã com vocês, compartilhando com muita alegria e com muita vibração de cada palavra de Jesus. É um privilégio enorme podermos compartilhar isso com nossos amigos ouvintes, né? É sempre uma entrega nossa. Vocês podem ter certeza de uma coisa: nós estamos trabalhando com todo respeito ao texto bíblico, mas estamos sempre com muito prazer e muita alegria. É o que invade o nosso coração todas as manhãs de domingo, quando estamos compartilhando com vocês os assuntos que temos compartilhado. São pedaços de nós, vocês podem ter certeza, né? Não é aquilo que aprendemos no livro, é aquilo que temos aprendido no curso da vida. E como a palavra tem sido para nós uma fonte de vida constante, não é? É beber dessa água, dessedentar a nossa alma, é comer deste pão, tirar a fome do nosso interior. E hoje nós estamos com um texto aqui que me interessa muito refletir sobre ele, não é? Lloyd, você pode... Eu estava dizendo um desses domingos aí que a Lloyd tem a voz daquela locutora de telenovela, não, de radionovela, né? Agora, na rádio... esqueci, acho que Rádio Nacional... Tem uma telenovela, né? E a Lloyd tem a voz de telenovela. Radionovela, desculpa. É interessante, porque quando eu estou lendo aqui, eu sinto como se Jesus estivesse... Parece que eu estou ouvindo Jesus. Sim. E a experiência do pastor João é a mesma, que eu tenho essa impressão. Parece que eu estou ouvindo Jesus falando aos discípulos. É como se o meu ouvido, aquela atenção, aquela sintonia espiritual viesse e eu quisesse ler
nas palavras dele, na tônica, na entonação dele. Eu acho que é isso, né? Sim, e a tua voz e a tua presença no programa tem sido muito enriquecedora para nós. Você imagina, João com essa voz de berrante pantaneiro, né? Muito bonito esse... E eu, às vezes, com a taquara rachada, estava faltando um equilíbrio aqui, né? E bem-vinda, Rolode, de verdade bem-vinda. E pensar que anos atrás, quase eu perdi a minha voz. O Senhor tinha um propósito, né? Sim, verdade. Anos atrás, eu estava sem falar, eu estava com um caroço na minha garganta, que já estava atrapalhando de realmente a minha voz sair, né? E um dia Deus curou. Que bom. Né? E tudo tem um propósito, e hoje eu estou aqui, né? A beleza do que nós estamos falando, do encanto da voz, é que aqui, apesar de estarmos no rádio, mas ninguém enfeita a voz, ninguém muda. É a nossa natureza, é o que é natural em nós, é o que é de mais natural em mim. É exatamente a minha fala. Vocês percebem que a minha fala não tem rebusco nenhum, é a fala tosca e cabocla mesmo, daquela que eu me criei, entendeu? Sem vocábulos, muito diferente do catedrático bispo Renato Chaves, que nasceu no Rio de Janeiro. Nasceu na cidade do Rio de Janeiro, tem por obrigação ter um vocábulo bem mais eficiente, bem mais equilibrado que a gente. Mas a beleza que eu chamo de tudo isso é que nós não enfeitamos, nós não impostamos, nós não empolgamos a voz para o programa. Nós simplesmente emprestamos ela para que Deus fale através das ondas do rádio. Sim. É isso mesmo. Essa coisa do rádio, desculpe a gente não entrar no texto ainda, não, mas a gente está nesse bate-papo aqui do café, né? Eu me lembro recentemente de uma pessoa que tinha uma imagem interna minha, né, conversando comigo, diz assim, eu pensei que você tinha aí seus 40 anos, não é? É a fantasia, né? É a fantasia. Então, a voz, ela é uma impressão digital. Talvez esses 40 anos seja mesmo minha idade biológica, né? E marca a vida das pessoas, porque a verdade... ela vem na voz, sabe aquele texto de Isaías? A minha palavra não volta vazia, antes ela cumpre a sua função para a qual ela foi enviada. É que a palavra, ela tem, assim, a palavra falada, ela tem uma frequência. Se você estiver atento à verdade e à mentira, você vai capturar na voz do outro. Porque a boca fala do que o coração está cheio, né? Não só nas palavras usadas, mas no timbre, na frequência, na modulação. Então, a voz é um mistério, a voz é um instrumento, né? As pregas vocais são essa paleta preciosa que dá sentido à fala, né? Então, falar deixa nossas marcas, inevitavelmente, positivas ou negativas, não é? Elas vão deixando as marcas da gente. Quando Jesus diz, vocês já estão limpos pelas palavras que eu tenho falado a vocês, a palavra tem essa função poderosa, né? De limpar, de sujar, de engrandecer, de diminuir, de reduzir, de agigantar. Então, a voz é essa coisa maravilhosa, né? Mas a tua voz feminina dá um certo equilíbrio aqui a essas duas vozes mais másculas, né? Vozes lindas, né? Eu já estou até chiando, aí, né? Eu já estou até chiando, igual o bispo. Sim, essa chiadeira. Eu já estou falando esquerda e direita. Esquerda, direita, nós, vamos. Jesus. Mas a galinha fica por conta do paraense. Do paraense aí, o nosso amigo Diogo. Galinha com arroz. Galinha com arroz. Gente, mas nós vamos para um texto maravilhoso agora. E eu queria pedir, Lloyd, que você nos emprestasse aí a tua voz e fizesse a leitura do versículo 19 do capítulo 6 de Mateus. Ok, então pegue a sua Bíblia e nós vamos iniciar agora essa leitura.
Não acumulem neste mundo tesouros que podem ser devorados por traças, corroídos pela ferrugem ou, pior, roubados. Prefiram um tesouro no céu, pois ali estará salvo das traças, da ferrugem e dos ladrões. Não parece óbvio? Saibam que o lugar em que vocês mais desejam estar é perto do seu tesouro, e é lá que acabarão indo parar. Meu Deus, vamos dar uma paradinha aqui. Se é para parar, vamos parar. É muito impressionante esse texto. Durante anos tem sido o foco da minha reflexão. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. É impressionante como nós somos atraídos por aquilo que está no coração. Há uma relação íntima entre o que pensamos e o que sentimos. Embora sejam dois territórios, duas gavetas muito bem definidas dentro de nós, nem sempre nós estamos agindo com a razão, muito mais pelo coração. É como o consciente e o inconsciente, é como o pensamento e o sentimento. São territórios distintos. E o coração, aquilo que nós não estamos pensando, é aquilo que estamos sentindo, tem um poder de ditar a regra da nossa jornada, de mapear o objeto da nossa conquista. Então, Jesus abre os nossos olhos para nós enxergarmos essa realidade do caminho do coração. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Veja quais são as coisas mais importantes, João, da vida de uma pessoa, e você vai saber qual é o coração dele. Eu estou me atendo aqui que tesouro, para conhecimento vasto da gente, o comum, é alguma coisa muito valorosa para todo mundo. Dinheiro, qualquer outra coisa. Mas eu vejo que Jesus está falando de tesouro, não um tesouro geral, mas um tesouro para mim. O meu tesouro pode ser até a minha dor, que eu me apego a ela e faço dela a razão que os outros sintam misericórdia de mim. Sim. A razão do meu viver. É muito esdrúxulo dizer isso. É verdade. O meu tesouro pode ser a minha dor, porque ela me faz atrair pessoas para sentir pena de mim. Então o meu coração fica atrelado a essa dor. Ou aquele cego que não quer ser curado porque o tesouro dele é a sua cegueira, que o faz mendigar para pagar as suas contas. Então, tesouro nem sempre são grandes riquezas. Tesouro é aquilo que para mim é mais precioso, aquilo onde eu ponho o meu coração. Sim. Eu não repulso o capitalismo, mas o capitalismo tem uma doutrina muito severa, que é a doutrina da coisificação. É o desequilíbrio do capitalismo, né? Quando eu não sei definir e classificar devidamente a diferença entre preço e valor. Então, o tesouro que Jesus está mencionando está ligado ao preço, à coisificação. E Jesus está contrapondo com aquilo que é de valor, que não se precifica, que não admite mensuração econômica. Porque as coisas mais importantes desta vida, Loide e João, não são as coisas que têm preço, são as coisas de valor. Essa semana passada, domingo passado, eu estava dizendo, meu Deus, eu tomei um banho, sabe aquele banho que você sente a água correr pelo teu corpo, que você sente a mornidão da água batendo no teu corpo, relaxando tua musculatura, que você é capaz de sentir as gotas caindo no teu rosto, né? Entrando assim por dentro dos cabelos. Aquele banho, meu corpo estava sensível ao toque da água, estava tão bom. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Às vezes a gente corre atrás daquilo que tem valor e ou daquilo que tem preço e deixa para trás aquilo que tem valor. As coisas de maior valor não custam coisa alguma, porque são coisas que importam de verdade. Está ligado ao mundo da importantização, não está ligado
a esse desejo metonímico das coisas, não é? Porque o desejo, ele é metonímico, ele sempre se desloca, está sempre mudando de endereço. É só você aguentar firme, prender a respiração e o desejo muda de endereço novamente. Dessas coisas, por isso que ele diz, cara, se aferre às coisas que são lá de cima. Né? Busque as coisas que são do alto. Busque os valores celestes. São esses que de verdade importam. Não é que tem algum problema eu possuir qualquer coisa na terra. Não é isso. O foco é a coisas superiores, mais importantes do que qualquer tesouro que a traça e o ferrugem podem corroer e destruir. Isso. E eu fico me apegando a coisas que o cupim dá e acaba, João. Bispo, quanto se gastou no Titanic? Sim. Quanto se gastou no Titanic e o dono do Titanic aplicou nele, naquela viagem, o seu coração. Ali estava todo o seu tesouro, que uma ferrugem está acabando de levar no fundo do mar. Sim. Os anos passaram, ficou só história. Mas eu também quero me reportar ao texto quando diz, mas buscai tesouros no céu. E eu passei anos da minha vida entendendo que tudo que diz respeito ao céu seria para depois da morte além terra. Depois da morte aqui na terra. Sim, verdade, um grande equívoco. Eu passei a vida inteira sendo equivocado por um sentimento de que tudo que diz tesouro no céu é para quando eu chegar lá. Tudo que diz respeito ao céu era para quando eu tiver saído desta vida terrena, gozar no céu. E eu entendo, percebendo que pelo que a gente já tem passado aqui nos textos bíblicos, dos programas que temos feito, que Jesus sempre fala riqueza do céu. Ou seja, se o reino de Deus está entre nós, as suas riquezas também estão entre nós. Sim. Então as riquezas que ele está falando aqui não são riquezas para a eternidade, se bem que elas te levam também à eternidade com o senso daquilo que você fez com elas. Todavia, a riqueza que ele está falando é para vivermos aqui nessa terra. Riqueza do céu para vivermos aqui na terra. João, riqueza do céu é um sorriso que a gente recebe. Riqueza do céu é a paz que a gente desfruta. Então, você citou com muita propriedade, a riqueza do céu não está exatamente nas mansões celestiais, ou estritamente nas mansões celestiais. Riqueza do céu pode estar na convivência das nossas relações interpessoais. Bom, quer ver uma alegria? Qual é o primeiro grande sinal de uma pessoa estar cheia do Espírito Santo? Alegria. Transbordo da alegria. Alegria. Em 1 Coríntios 13:13, o apóstolo Paulo vai dizer que as coisas que irão realmente permanecer é o quê? A fé, a esperança e o amor. Sim. Né? Ele fala sobre isso. Sim, ele também fala... E o mais importante delas é o amor. Ele diz assim, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é uma eternidade sem fazer nada, né? Uma eternidade no marasma, como nos é pregado. É viver em justiça. Andando em slow motion, né? É viver em justiça. E justiça não quer dizer direito constitucional. É muito mais do que isso. Justiça engloba, mas é muito mais do que isso. Viver em justiça, viver a justiça de Deus é coisa linda. E eu entendo mais uma coisa. Quando o bispo fala que não é proibido ninguém ter grandes riquezas, e eu entendo que quando as riquezas do céu te são atribuídas, você terá toda a possibilidade de administrar as riquezas da terra. João, a gente sabe muito bem que administrar uma riqueza dá muito trabalho. E chega um momento em que a gente se torna servo da riqueza. Meu avô me dizia sempre assim, dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo senhor. Porque se ele dominar a sua mente, se ele controlar o seu bolso... Eu conheço pessoas ricas, mas são extremamente avarentas. Ou seja, estão sendo dominadas por aquilo que elas têm.
Se a gente sabe lidar com a riqueza, não tem problema nenhum. Pelo contrário, o dinheiro pode ser uma ferramenta facilitadora para a vida da comunidade, inclusive, não é? Sim. Então, ser um empresário hoje com recursos pode alimentar uma série de famílias a partir de si. Saber dar destino às riquezas. Então, o problema não é riqueza. Não é ter, é acumular, juntar, né? Exatamente. Acumular sem propósito. Sim. Essa ambição egoísta, Sim. para mim, para o meu uso, né? Sem nenhum propósito de generosidade, de servir a Deus através dessas riquezas, né? Lloyd, acumular bens é tão doentio como acumular coisas. O modelo mental do acumulador se desloca para várias áreas da vida. A gente não acumula só butranca, a gente também pode acumular patrimônio. Patrimônio que nunca vai nos servir, mas a gente está acumulando. Acumula butrancas que custam, né? que têm preço. E isso me paralisa, eu fico imobilizado. Eu não tiro nem férias porque eu tenho que cuidar dos meus acúmulos. Eu não consigo viver a vida. Então, o problema está no coração. É do coração que vai se derivar toda sorte de loucura. Então, cuidar do coração é a coisa mais importante que a gente pode ter na vida. A gente cuida de tudo, mas esquece de cuidar do coração. A gente acha que está dominando e está sendo dominado pelo que tem. A gente acha que possui o que tem e a gente está sendo possuído pelo que tem. Gosto muito de uma fala de Paulo, que ele diz assim, nós não temos nada, mas possuímos tudo. Olha, cara, o que é isso? Não ter nada e possuir tudo? Porque sim, há pessoas que possuem tudo, têm tudo, mas são possuídos por aquilo que têm. Elas não conseguem viver, estão completamente prisioneiras do que têm. Não conseguem tirar férias. Eu conheço pessoas que não conseguem tirar férias, João, não conseguem tirar 15 dias de férias a cada 6 meses, por exemplo. Não conseguem. Olha que eu estou dando uma margem bem, não é? Mas não conseguem. Quando você diz que há pessoas que têm tudo e não têm nada, e o Paulo disse que eu não tendo nada possuo tudo, eu lembro de uma expressão de um livro compilado pelo padre Cabala, 3.001 Pensamentos. E ele cita a expressão de Henrico. Eu era tão pobre, que tudo que eu possuía era dinheiro. Eu li essa semana isso, João. Eu li essa semana, eu li essa fala. É impressionante. Há pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que tudo que elas possuem é dinheiro. No entanto, eu convivi, permita-me expressar, e tive o prazer de conviver com um homem abastado aqui em São Luís. Ele foi o primeiro homem a explorar o ramo de fotografia, basicamente de forma empresarial, aqui na cidade. Viajávamos muito, éramos gideões internacionais, e conversando ele dizia, eu não compro um terreno para morar e deixar na capital, se eu não tiver destino para ele, eu não compro. Eu não compro nada que eu não possa usar ou beneficiar para dar destino a outro. Um homem de fala mansa, me inspirou muito aquele homem me dizer isso. E eu achei muito lindo, era um cristão e um homem de Deus realmente. Então, se nós vamos acumular riquezas, terrenos para serem invadidos, porque não estamos usando, vai nos trazer angústia, e muita angústia. Coisas que, acumular riquezas que nós não vamos usar, ou não vai dar destino a ninguém, vai nos trazer angústia sem dúvida. Quantas pessoas, amigos meus, perderam a vida por defenderem propriedades que não usavam e estavam sendo invadidas? Eu posso enumerar alguns deles. Sim, é verdade, João. Assim, terminando aqui o texto que nós lemos, ele diz assim, lá que acabarão indo parar. É nesse lugar que a gente acaba parando, né?
A gente se detém exatamente aí. E a vida fica feia. Assim, a gente tem esse acúmulo na aflição da existência, mas não chega a lugar nenhum senão naquilo. Aquilo é coisa, né? A gente acaba se coisificando também junto com o objeto do nosso coração. E toda uma vida vai ser resumido àquilo. Exatamente. Aquela e é coisa. muito reducionismo Muito, viver desse mesmo. jeito, É né? muito pobre, né? Muito pobre. Muito A gente pobre. vai ali tomar um cafezinho e volta já já. Olá, gente. Estamos de volta. Esse é o programa Café com Bispo. Estamos já no segundo bloco da nossa programação, logo hoje, dia 4 de setembro. Meu Deus do céu. 4 de setembro, culto eucarístico na Igreja da Colheita. João, celebração tremenda vai ser hoje, hein? Às 18h30. Com certeza. Às 18h30 nós esperamos vocês para pontualmente às 19h começarmos a mensagem e celebrarmos a morte, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos permite estar aqui nesse momento. Sim, é a sua vida em nossa vida, né, João? Será maravilhoso e nós estamos esperando por você aqui na rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais. Não tem nenhuma vinha por aqui, mas é o lugar dos vinhais. Queridos, nós estamos tocando em questões tão singelas sobre a vida. E é disso que trata o Evangelho. O Evangelho trata da vida, de como viver melhor. É Jesus ensinando aos homens a viverem uma vida saudável, uma vida que merece ser vivida, fora de uma existência cheia de angústias e vazios. Jesus faz a proposta de uma vida plena. E nós estamos aqui na leitura do capítulo 6, é o Sermão da Montanha, no capítulo 6, agora já no versículo 22, que nossa querida Loide vai emprestar sua voz para nós na leitura, né? Antes que a Loide, com licença, antes que a Loide comece a leitura, permita-me fazer uma confissão. Por toda a minha vida, ou por longo tempo da minha vida, eu criei e entendi e fui ensinado que o Evangelho diz respeito à vida eterna. O Evangelho era um disciplinador para chegarmos na eternidade. Sim. Você acaba de falar, isso eu quero endossar, realmente a diferença que eu percebo na vida, quando o Evangelho para mim é uma disciplina para a vida aqui na Terra e por fim a vida eterna. Tá perfeito. E não um código de postura para que eu alcance a vida eterna. E por longo tempo eu fui ensinado a viver assim. E eu queria aproveitar o momento e transferir aqueles que ainda vivem como eu vivi, mesmo dentro da igreja, mesmo vivendo o Evangelho, entendendo que o Evangelho tem por finalidade me disciplinar para alcançar a vida eterna. Sim, João, há muitos teólogos que estão nos ouvindo hoje. E nossa reflexão pode ser um tanto ousada, às margens de um anátema, para aqueles que ainda não quebraram a casca do ovo, né? Então, eu estou aqui endossando suas palavras e dizendo que a vida no reino não é uma preparação para a gente morar no céu. Paulo chega a dizer que aqueles que se unem a Cristo estão sendo treinados para reinar em vida. É disso que trata a proposta do Evangelho para nós. Não é um treinamento para morar no céu, é um treinamento para viver aqui na terra e, por fim, a vida eterna. Jesus diz, o reino de Deus chegou. Exatamente, Loide. Ele está em vós. A fala mais ousada de Jesus, que quebrava um paradigma extremamente cristalizado, impermeável. Jesus, reunido com seus discípulos, ele diz:
olha, vão dizer aí, lá está acolá sobre o reino. Ele diz, o reino está dentro de vocês. Coisa maravilhosa. Vocês foram possuídos pelo reino. O reino agora habita dentro de vocês. Nós não somos saduceus. Nós cremos em anjos, cremos na ressurreição, não temos pendor nenhum para a discrepância dos fundamentos de Cristo. Nós somos radicalmente cristocêntricos. Mas a nossa reflexão, ela vai além da caverna, ela nos remete à vida. Então, viver é a nossa condição. E, por fim, a vida eterna. Nós não estamos invalidando a vida eterna, nem minimizando sua grandeza. A minha alma anela pela eternidade. Mas, enquanto eu estiver em vida, que para mim morrer é lucro, é vantagem, viver só é bom se a gente oportuniza Cristo na vida das pessoas. Que bênção. Viver é uma grande oportunidade de manifestar Cristo. Que glória. E é disso que se trata o reino, João. É ser sal, né? Como nós lemos no programa passado. É sal e luz. É dar sabor à vida de pessoas. João, a igreja não é um saleiro. A igreja não é um saleiro. O que é um saleiro? Depósito. Um saleiro Um depósito de sal. é um depósito de sal que isola o sal do ambiente. A igreja não é um saleiro. A igreja é uma usina de sal. É uma salina. É uma salina. Foi para isso que nós fomos chamados, para viver abundantemente, temperando os ambientes onde nós estamos. Permita-me falar da salina. As salinas acumulam grandes montanhas de sal que podem ser vistas à distância. E não só ser visto à distância. Se a água cai sobre o sal, a que corre vai salinizando o ambiente que a recebe. O vento que sopra sobre a salina salinifica toda a região, mudando aquele ambiente. Sim. Então, nós não somos saleiros, nós somos salinas. Exatamente. A igreja é uma salina onde cada pedra de sal tem a sua função em dar sabor à vida, em preservar também. João, às vezes eu tenho a impressão de que alguns adotam o estilo de saleiro, vivem para dentro de si. Talvez até um saleiro transparente, né? Sim, o saleiro pode ser transparente, mas se ele só salga o próprio sal, não cumpre sua função. A sua função é estar na vida. É visto, mas não salga, né? Não salga. Pode ser visto, não tempera. Pode ser visto, mas não tem eficácia nenhuma, porque ele só é visto. Sim, não realça sabor em coisa alguma, né? Aí eu vou voltar para o reino, e nós estamos falando disso. Volte, é que esse reino é tão lindo que antes que Jesus começasse a sua missão, propriamente dita dos teus 3 anos e alguma coisa de ministério, João Batista já apareceu dizendo que qual era a mensagem de João Batista. Arrependei-vos porque o reino está próximo. O reino está próximo. Aí Jesus pega 12 dos seus discípulos, envia e digam que o reino dos céus é chegado. O reino chegou, é isso. O reino chegou. Então, bem-vindos ao reino de Deus. Bem-vindos. Glória a Deus. Bem-vindos ao reino, bem-vindos ao reino. Loide, vamos lá agora, vamos dar licença. E olha que agora vai pegar. Gente, que maravilha essa lição. Como estou aprendendo, como nós estamos aqui amadurecendo, né? Então, vamos lá. Os olhos são a janela do corpo. Se vocês abrirem bem os olhos com admiração e fé, seu corpo se encherá da luz. Se viverem com olhos cheios de cobiça e desconfiança, seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados. Se fecharem as cortinas dessa janela, sua vida será uma escuridão. Vocês não podem adorar 2 deuses ao mesmo tempo. Amando um, acabarão odiando o outro. A adoração a um alimenta o desprezo pelo outro. Vocês não podem adorar a Deus e ao dinheiro. Vamos dar uma paradinha aqui, Loide. Coisa séria é essa. Bom, primeiro Jesus fala do olhar. Do olhar. O problema nunca estará no nosso globo ocular. Ele será sempre um captador de imagens. O problema está no código que eu uso para interpretar aquilo que os meus olhos veem. Então, o problema está no meu interior.
não está no globo ocular. Ainda que eu o arranque da órbita, a visão que eu tenho do mundo do lado de fora pertence ao meu interior. Então, toda vez que Jesus falar sobre os olhos, precisamos entender que os olhos estão ligados àquilo que está no meu interior. Olhos bons e olhos maus têm a ver com interior bom e interior mau. A janela, que é aquele elemento que dá acesso ao interior. Se os olhos são janelas, é no interior que eu ressignifico a imagem que eu vejo. Sabe, é aqui que vai acontecer o grande processo de interpretação da vida, João. Eu e você podemos estar olhando para o mesmo lugar e vendo coisas diferentes. Bispo, eu queria, com a permissão de vocês e dos ouvintes, trazer uma leitura tradicional, porque ela foi tão tenebrosa na minha vida. E Deus está nos permitindo hoje desmistificar ou até desobscurecer alguns entendimentos com relação aos olhos e o corpo. O que é que eu tenho aqui na Bíblia que eu tenho à mão? A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que é em ti são trevas, quão grandes são essas trevas. Sim. Foi tão tenebroso a gente entender isso. Muitas vezes, isto nos foi ensinado como pessoas tipo Zeca Pimenteira, né? Lembra? Zeca Pimenteira. Zeca Pimenteira. O Zeca. Ou seja, como aquela pessoa que tem, na verdade, uma energia no olhar tão poderosa que mata, seca a pimenteira realmente, que mata pequenos pássaros, pequenos animais. Isso eu já vi. Então, isso me foi ensinado somente nesse aspecto. Como se Jesus estivesse falando dos seca-pimenteiras que estivesse no meio deles. E nós estamos entendendo aqui, o Espírito Santo está nos trazendo a entender que, na verdade, tem muito a ver conosco, com as nossas intenções, com a cobiça com que nós olhamos a coisa alheia, ou mesmo aquilo que é nosso. Olhamos para uma cobiça. Quantos casamentos têm se arrebentado por aí porque o olhar para o casamento está apenas na cobiça daquele corpo, daquela beleza escultural que existe e traz para dentro de si a ruína, porque foi fruto de uma cobiça absurda e não de um sentimento real por aquela criatura. Quantas coisas nós compramos por conta desse olhar cobiçoso e que vão nos dar problemas seríssimos na vida. Sim. João, todo o nosso olhar, Lloyd, para um objeto, seja ele doloroso, seja um objeto de prazer, vai produzir uma reação química e uma reação física, uma relação neural e uma relação mecânica com o corpo. Eu tive uma experiência singela nesse fim de semana. Eu cozinhando lá um prato, eu queimei meu dedo. Ficou uma bolha bem grande. E eu decidi fazer desta bolha não o objeto do meu dengo, da minha dor. Da minha dor. E aí eu fui cuidar dos meus netos esse fim de semana, de 3 deles, né? E aí um deles olhou para minha mão e disse: vovô, você queimou a mão, olha que a bolha está grande, vamos fazer um curativo. E ele correu lá dentro, pegou um band-aid, tirou o band-aid do envelope e veio colocar no meu dedo. Uma experiência singela, porque eu olhava para o meu corpo e dizia: meu Deus, meu corpo está são. Olha a reação que ele produziu em função da queimadura. Ele já veio logo
umedecer essa pele, né? Criou essa água, né? Hidratou aquela queimadura. Eu digo, meu Deus, eu decidi fazer daquela dor um objeto de luz. Eu tive esse cuidado do meu neto, eu tive cuidado de perceber o funcionamento do meu corpo. Ou seja, a gente pode traduzir aquilo que está vendo, ainda que seja um objeto de dor e sofrimento, num objeto glorioso. A gente não precisa se dissolver diante da dor. A gente pode perceber o grande treinamento e a lição pedagógica que a dor vem trazendo. Toda dor tem uma pedagogia implícita nela. E eu preciso capturar esse objeto pedagógico como objeto de ensino, de crescimento. Senão, o que vai acontecer? Meu interior vai se tornar uma escuridão. Uma grande treva, porque eu vou ficar mergulhado no sofrimento de tal maneira que a escuridão, as trevas tomam conta de mim. Não precisa. Eu dizia ontem que todo fundo do poço tem uma mola encolhida, pronta para jogar você para um novo momento, não é? Então, assim, tenha paciência, olhe com olhos de um interior iluminado, não de um interior entenebrecido. Nem sei se existe essa palavra em português, né? Entenebrecido, né? Vem de tenebras, de escuridões interiores. É desse interior que vai brotar o grande sucesso da nossa vida. Bispo, quando nós lemos a história de Sansão, a gente vê um homem cheio de altos e baixos, de garantias de certezas. Mas quando os olhos de Sansão foram arrancados, parecia que tudo terminou. Mas a visão de Sansão da liberdade do povo de Israel ainda não havia terminado. Ele nasceu para aquilo. Tiraram-lhe os olhos, amarraram-lhe no tronco, mas a sua visão continuou de pé, continuou firme. No dia que ela se oportunizou, ele disse a Deus, permita-me cumprir a missão para a qual eu vim aqui. Ou seja, os olhos não estavam vendo nada. Mas a luz que havia dentro dele era tão intensa que ele disse a Deus, é a oportunidade de eu livrar Israel das mãos dos filisteus. Sim. Arranca as colunas do templo e derruba, matando muito mais gente. Ou seja, derrotando os filisteus por completo. Então não é a visão periférica que nos dá a garantia de que temos luz ou que acabou a luz. Como o senhor disse no princípio, ela é interna. Sim, ela é interna. Vendo esse caso de Sansão, essa luz não se apagou. Eu lembrei, sabe o que eu lembrei agora? Eu fui até procurar a passagem, 2 Samuel, capítulo 11, a história de Davi, quando ele desejou, olha, os olhos de Davi, desejou do outro lado da janela a esposa de Urias. Sim. E os olhos de Davi, aquele desejo trouxe o quê? Trouxe planejamentos, né? Davi desejou aquela mulher com os olhos e ele foi buscar, planejar, trazer aquela mulher para a vida dele, que foi uma completa treva, né? Aquele desejo, né? Sim. Olha aí, bispo. Lloyd, paixão é uma experiência estética. Reduz-se a quando te vi. A gente falava disso antes de começar o programa. Paixão tem a ver com quando te vi. É uma experiência estética. É diferente de amor. A borboleta no estômago? Sim, é o panapaná. É o panapaná. São as muitas borboletas no estômago. Essa é uma experiência com a imagem interna que eu tenho daquilo que eu vejo. Isso é um grande perigo. Isso é um enorme perigo. É eu me entregar ao movimento do panapaná. Porque paixão, ela dura o tempo da revoada. E a vida de uma borboleta não é tão longa assim. Ok? Então, eu preciso ter cuidado com os meus olhos, não é? Ou com os meus olhos interiores, porque aquilo que eu estou vendo, a imagem que eu estou vendo,
ela pode ser uma imagem conflitante dentro de mim. Aquilo que parece que é para mim. E nem sempre é o que parece que é para mim. Então, eu preciso ter cuidado ao viver. E é isso que o Evangelho vai fazer. O Evangelho não vai domesticar meu globo ocular, vai mudar a essência do meu interior para que os meus olhos se tornem luz. Uma janela aberta para o sol entrar. É que o meu corpo não se torne tenebroso, né? Sim. Porque a mudança interior, como você acaba de dizer, reflete a luz no nosso olhar, como nós já dissemos aqui no programa anterior. Quando Israel vê o inimigo, ou vê no inimigo a face de Adonai, né? Sim, com certeza. Condiciona a tua visão para aquilo que é bom. Sim. Para aquilo que é luz. João, Abraão abençoa Ismael e Agar. E diz para eles que eles vão prosperar. Essa é a bênção de Deus. E para onde ele os envia? Para o deserto. Para um deserto. Poxa. Como pode alguém prosperar no meio do deserto? É que a riqueza estava e está no subsolo, o lugar onde não se pode ver. Quando eles acessaram o subsolo betumado, cheio de petróleo, é que se pôde compreender que o globo ocular não tinha captado a grande riqueza do ambiente onde eles estavam. Que o globo ocular interior percebia, né? Sim, os olhos interiores não podiam ver. E com Abraão não foi só essa, não. Quando eles estão ali pelas campinas de Zoar, próximo de Sodoma e Gomorra, o que foi que Ló viu? Campinas verdejantes, pastagem farta. E Abraão viu ao longo só mato seco, terra seca, mas ele viu ali. Não permitiu que o seu globo ocular lhe desse o direito de entender que ele ficaria na miséria por conta de ter cedido a Ló. Entendeu que ali ele prosperaria. Uhum. Sim. No mato seco. Sim. Na capoeira. E prosperou. E prosperou. João, as riquezas estão para além das imagens que nós estamos vendo. Há uma subjetividade. E aqueles que são cheios do Espírito, dizia Paulo, discernem tudo e todos. Porém não são discernidos. Mas têm essa capacidade de perceber a subjetividade. É aqui que os seres de luz, é aqui que nós que temos o nosso interior iluminado, vai funcionar para ver as coisas que não aparecem, porque elas são subjetivas. Há um mundo de riqueza ao nosso redor. Há um mundo de riqueza onde esse globo ocular não captura a imagem. É aqui que a gente vê o que não aparece, que a gente é capaz de discernir aquilo que não é discernido pelo sentido humano. É nesse movimento da espiritualidade das coisas é que a gente começa a ter acesso a camadas não exploradas. Então, a minha relação com Cristo, a minha intimidade com Ele, essa minha mistura com Ele, é que vai me facilitar. Jesus via num esquife que ia para o cemitério, naquele cortejo fúnebre, a vida que estava embalada pela morte. Sabe subjetividade? O menino de fato está morto, mas de fato está vivo. Porque Jesus olhava a subjetividade daquele acontecimento. Quando ele vai na direção de Lázaro, que já fazia 4 dias, já cheirava mal, Jesus vai à subjetividade da vida de Lázaro. Ele não vai se encontrar com um corpo morto. Ele vai encontrar-se com o amigo querido, cuja notícia
fez descer lágrimas dos seus olhos. É essa relação com a vida que quem tem o reino dentro de si tem esse interior numa explosão de luz. É o sol raiando, iluminando. Assim, nós não somos satélites, nós temos luz própria. Vós sois a luz do mundo, não é vós tendes a luz do mundo, é vós sois a luz do mundo. Refletir como reflete a luz do sol, é ser um satélite. Jesus nos elevou à categoria de estrelas. Como dizia São Paulo, vós sois como estrelas que brilham no meio da escuridão. Uau! Isso é sensacional. E não foi só do quadrante, sois a luz do mundo. Não é do quadrante onde estamos. Sim, não é. Mas do mundo além que nem nos vê. Sim, é verdade, João. É verdade. É verdade. Vamos ali tomar um cafezinho, gente? Aí a gente volta já já. Oi, gente, estamos de volta ao terceiro bloco da nossa programação e nós estamos aqui atados com o nosso coração nas palavras de Jesus. E antes de sairmos para o nosso intervalo, nós estávamos lendo esse texto maravilhoso do versículo 24, que ele diz que vocês não podem adorar a dois deuses. Agora, vamos prestar atenção no que Jesus está dizendo. Quais são os dois deuses que Jesus se atém? Só existe um Deus e o seu nome é Senhor. E agora Jesus está dizendo que há um outro Deus. E esse Deus não é Satanás, não é Lúcifer, não é o diabo. Esse Deus chama-se dinheiro. Ai. Olha o que é que Jesus está dizendo. O diabo não é Deus de nada. Mas o dinheiro pode ser um Deus na vida de uma sociedade coisificada, materializada. E ele diz que isso ocupa um lugar de divindade. Vou voltar à fala que eu disse no bloco anterior, ou no primeiro bloco, que meu avô me dizia que dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo senhor. Porque quando ele se torna senhor, ele coisifica as relações com a vida. A gente deixa de viver para que a busca de um tamponamento dos nossos vazios e das nossas questões de conflito interiores, João e Lloyd, sejam substituídos, não atravessados, mas substituídos, tamponados por objetos. E aqui está o perigo de uma sociedade cujo capitalismo selvagem tem levado. Esse momento do pós-modernidade é um momento extremamente perigoso. A gente tem visto hoje pessoas cujo Deus deles é o estômago, é o dinheiro, é um apetite voraz pelas coisas. Nunca basta, nunca é suficiente, nunca cessa. É como se tivesse um cobreiro dentro do estômago. Nunca está satisfeito, está sempre corroendo. É preciso a gente parar e dar um mergulho de fato na vida e experienciar os grandes valores que a vida produz. Sabe, ter apetite pelos valores e diminuir esse apetite, inibir esse apetite que vem das coisas, porque desumaniza a gente, carrega a gente para essa categoria da coisificação. Desculpe eu estar repetindo tantas vezes essa coisa da coisificação, mas é para que isso fique marcado dentro de nós, para que a gente acorde. Quem sabe a gente esteja no caminho da coisificação.
usando as pessoas e amando as coisas. A gente precisa acordar, porque isso não é vida. Isso é uma existência conflitante. Nunca vai bastar. É uma imbastância constante na natureza humana. E Jesus diz que isso é Deus. E é um Deus perigoso. Quando Jesus falou do dinheiro, ele não está falando de espécie monetária. Ele está falando de bens acumulados como riquezas, como alguma coisa que pode ser palpável, mesmo que a ferrugem leve, né? Então, eu já citei aqui no bloco anterior que o construtor, o dono do navio Titanic, ele serviu tanto aquele propósito dele que mesmo, segundo conta a história, mesmo reconhecendo a soberania de Deus, o inferiorizou diante da sua ganância, diante da sua visão, diante do servir o seu propósito, que era fama, que era riqueza, que era fazer o primeiro cruzeiro do mundo naquela dimensão. Então, mesmo reconhecendo, por que eu estou dizendo mesmo reconhecendo? É que muitas vezes, mesmo sendo cristãos, mesmo sendo servos de Deus, como dizemos que somos, cedemos muitas vezes aos apelos do ter, aos apelos daquilo que temos. Deixamos de servir a Deus quando não tiramos daquilo que ganhamos com abundância ou que temos, mesmo com pouca, mesmo sendo pouco, e não saciamos a necessidade daqueles que nos procuram. Isso é servir ao dinheiro e não servir a Deus. Servir aos bens e não servir a Deus. Eu tenho, mas vai e volta amanhã. Eu vou ver se eu posso te ajudar. Isso é servir a mamon, servir ao dinheiro. Porque o Deus que você diz servir, está escrito na sua palavra, dá a quem te pedir. Está aqui no sermão que a gente ainda vai ver. Não te desvie do que te pede emprestado. Reparte o teu pão com faminto. É uma forma de servir a Deus com desprendimento. Mas quando deixamos que o nosso irmão, o nosso semelhante, sofra as necessidades quando a gente está bem próximo dele, podendo supri-las, isso é servir ao dinheiro e não a Deus. Exatamente, João. Pastor João, bispo, eu conheço muitas pessoas que eles não possuem o dinheiro, né? Os bens ou o dinheiro, mas possuem dinheiro dentro do seu coração. O amor ao dinheiro. São pobres, né? Pessoas que não têm bens, não têm o dinheiro, o recurso, mas estão com os olhos, com a paixão em consumir, em ir atrás, em correr, com seus objetivos, com metas. Quando eu ficar rico, eu vou comprar, eu vou ter. Quer dizer, pessoas totalmente apaixonadas pelo dinheiro. A vontade de ter é tão grande, permita. A vontade de ter é tão grande que faz o seu Deus daquela vontade. Justamente. Daquele dinheiro que nem existe. Mesmo que nem exista esse dinheiro, mas são apaixonados pelo dinheiro. Sim. Né? E são capazes de traçar, não caminhos, atalhos para possuir. Sim. Né? Idolatria, Lloyd, é toda adoração a uma imagem. Não necessariamente uma imagem de alguém, mas a qualquer imagem. Pode haver idolatria no filho, no marido, no trabalho, na atividade. Idolatria. Pode haver idolatria até no movimento da espiritualidade adoecida de uma pessoa. Verdade. Sabe? Idolatrar é colocar no lugar de Deus qualquer um objeto para servi-lo. Para servi-lo, como se Deus fosse. Então, nem sempre a idolatria está associada a uma imagem. Eu posso ter uma imagem e não idolatrá-la. Eu tenho algumas imagens em casa. Não imagens de santinho, mas ainda que tivesse, não seria um objeto de adoração, mas um objeto de decoração.
Eu tenho vários objetos de decoração, mas eles não substituem a presença de Deus na minha vida. Esse que é o grande problema. A gente, às vezes, tem implicância com algumas imagens decorativas que a única coisa que elas cumprem é decorar o ambiente. Não tem idolatria sobre elas. E pode ser que eu não tenha nenhuma imagem decorativa na minha estante, na minha cômoda, no meu escritório, na minha sala, e seja um grande idólatra. Então, é preciso rever um cadinho mais de atenção essa coisa do objeto da idolatria, porque nem sempre ele é materializado numa imagem. Ele é um substituto de Deus na minha vida. Pode ser o meu ministério, bispo. Pode ser o meu ministério. João. Quando eu cuido mais dele, zelo mais por ele do que pelo objetivo a qual ele me propõe. Sim. João, deixa eu te atropelar aqui. Pois não, você não vai sair da minha mente, eu vou corroborar contigo. João, há pessoas que estão equivocadas com relação ao objeto do seu amor. Nem os apóstolos, nem Jesus nos ensinou a amar a igreja. Muitos adultérios estão acontecendo porque deixam de amar seus parceiros para amar a igreja. Nós devemos respeito à noiva do Cordeiro. Cuidado. Cuidar da noiva do Cordeiro e não amá-la. Ela já tem marido. Ela já tem marido, já tem quem cuide dela no sentido de amá-la como esposa. E se a gente ama mais a igreja do que ama os parceiros de vida, nós estamos cometendo um verdadeiro adultério. E aqui está o perigo dessa coisa do ministério que você falou. Desculpe roubar a sua fala. Obrigado, a corroboração foi muito boa. Era exatamente nessa direção que a gente quer caminhar. E dentro do ministério, ainda outros departamentos, eu costumo conversar com alguns amigos e dizer, encontro muitas pessoas, velhos membros do coral, que nunca dizem eu sou membro da igreja, eu sou membro do coral da igreja. Entende? Então, a sua idolatria, o seu sentimento está muito maior do que a própria igreja que vive, mesmo não sendo a igreja objeto de sua idolatria, mas o que faz lá dentro. Vamos dizer aqui, sem nenhuma crítica, me perdoem se soar como crítica, momentos de oração com Deus. Pergunte-se a si mesmo, o seu momento de oração é com Deus ou é com você mesmo para satisfazer aquela sua necessidade? Estou falando besteira? Não. Jesus falou que 2 subiram ao templo para orar. Um orava mostrando a sua necessidade, o miserável que era, e o outro o seu orgulho, a sua vaidade. Subiu para orar, para externar a sua vaidade de ser honesto e de estar orando. Também nós já lemos aqui no Sermão da Montanha que os sacerdotes iam para as praças com campainhas em volta do manto para orarem e balançarem os braços para serem vistos, e ali tem um homem orando. Ou seja, pode ser que aquela oração fosse o objeto da sua idolatria. Não era Deus o objeto da oração, era a sua idolatria. Então, repetindo e fechando a minha parte, é que muitas vezes idolatramos o nosso ministério mais do que o serviço que podemos prestar a ele, a Deus, ou a Deus que deve receber o nosso serviço. O zelo por ele, por torná-lo imaculado, para que a nossa imagem não seja maculada, Sim. é muito maior do que o de agradar a Deus nesse ministério. É como aquele marido que é um verdadeiro, ele nunca saiu de casa, nunca traiu a esposa, vírgula, o seu coração é um verdadeiro caixão de adultério. E nunca saiu de casa, nunca procurou ninguém. Então, o que ele está fazendo? A sua intenção, os seus olhos não estão voltados para casa, para a mulher, do seu amor, do seu casamento. Como
pastores, clérigos que cuidam de igrejas, de ministério, muitas vezes zelam muito mais pelo seu ministério, tentando fazê-lo crescer, prosperar, florir e não se macular, do que o serviço que pode ser prestado por ele a Deus. Sim, sim, sim. Só justificando nossa fala, João, acho que tentar convencer alguém de alguma coisa é de uma violência sem tamanho. O nosso objetivo aqui no programa não é tentar convencer alguém. Nós estamos numa livre reflexão. Estamos refletindo. Isso não quer dizer que nós somos donos da verdade, possuidores da verdade. Nós estamos aqui refletindo sobre a fala de Jesus e buscando nossos ângulos de posicionamento para que a gente melhore essa percepção sobre as coisas que Jesus vem tratando. Então, quando a gente reflete sobre alguma coisa que tradicionalmente a gente mantém dentro da gente, não é a busca de uma ofensa, não é a busca de uma agressão, nem essa tentativa de colonizar a mente de quem quer que seja, mas de refletir, de pensar. Me sinto um pensador livre, atado unicamente à centralidade de Cristo. Então, eu me permito, e obrigado por também vocês me permitirem, se me permitem, junto com meus amigos, fazer nossas reflexões. Mas elas não têm a obrigação de convencer ninguém de coisa alguma. Não? Nem a obrigação e nem o objetivo, porque estamos falando de coisas que estão suscetíveis a acontecer com nós mesmos. Sim, claro, João. Estamos falando para nós, a gente tem dito quanto a gente tem crescido, quanto a gente tem aprendido, eu posso dizer, ao longo da minha vida cristã, dos meus estudos bíblicos, seminário que fiz, nunca eu fui tão abençoado e crescido tanto na palavra, na reflexão da palavra, quanto quando sentamos aqui nesse programa. Sim. Porque estamos fazendo, eu não estou sozinho, eu estou com mais 2 companheiros, eu não estou apenas com o Espírito Santo me dando luz, mas eu estou com mais companheiros contribuindo, trazendo luz também à mensagem. E isso tem enchido o meu coração, a minha vida de conhecimento, graças a Deus. Não que eu tenha me tornado um excelente, mas tem mudado o interior da minha vida. Que bom, João. Me sinto tão contente, tão feliz por isso, porque sei que a tua fala nunca é para acariciar o ego de quem quer que seja. Sei o quanto você é firme nos seus posicionamentos, mas ouvir você falar isso me dá uma sensação de bem-estar, não é? E de segurança sobre a nossa jornada. Eu espero que, de alguma forma, de maneira diferente aqui e ali, isso também esteja acontecendo com aqueles que nos ouvem. Nós temos procurado responsavelmente usar esse tempo que nos é permitido, como disse Jesus, nem sempre vós me tereis convosco. Eu não sei por mais quanto tempo eu estarei entre vocês. Estou falando da minha parte, não é? Ou teremos uma rádio à nossa disposição. Ou uma rádio à nossa disposição. Mas enquanto nós tivermos vida e fôlego, nos gastaremos e nos deixaremos gastar. Amém. Sem medo de expor nossas ideias. João, nós estamos colocando nossa cara a prêmio o tempo inteiro, sujeitos a termos estar sendo considerados como verdadeiros anátemas em algum momento. Mas desde que eu me apaixonei pelo avesso, eu tenho estado sujeito ao anátema o tempo inteiro. Mas é só uma posição de quem me tem como anátema, porque bendito eu sou, bendito me encontro, porque me encontro no bendito da minha alma, e ao me encontrar nesse bendito da minha alma, esse templo vivo que sou eu, que é você, nós nos sentimos tão seguros, tão em paz, a gente não tem medo de pensar o avesso, porque
Todos nós somos atravessados pelo avesso, João, sem nenhuma exceção. Todos nós temos um lado avesso que nós não gostamos de falar dele, que nós não o encaramos. Temos medo e vergonha, mas todos nós somos atravessados pelo avesso. É que nós não estamos aqui para contrapor pensamento nem ensinamento de ninguém. Não estamos aqui para fazer, nos impor ou impor a nossa condição de clérigos de igreja, de conhecedores da Bíblia. Nós estamos aqui com o coração, o espírito livre, aberto, pronto, para ouvir a voz de Deus, para que o Espírito Santo nos dirija enquanto falamos, sem a intenção de mudar, como você acaba de dizer, ou convencer quem quer que seja, a ninguém, nenhum dos nossos irmãos que pensam diferente da gente. É o que Deus nos tem dado a falar, isso nós falamos. É assim que eu me sinto, eu creio que é assim que vocês se sentem. Quando saem para esse programa pela manhã, saem dispostos a ouvir a voz de Deus, saem dispostos a ouvir o que a palavra nos revela, o que o Espírito Santo nos revela pela palavra. E assim nós transmitiremos àqueles que nos ouvem. Esse é o nosso intento, esse é o nosso objetivo e esse é o nosso desejo. João, o que nós aprendemos com os iguais? Nós aprendemos com o diferente. O que eu aprendo com um pensamento igual ao meu? Nada. Nada me acrescenta. O que me acrescenta é a ousadia de encarar o diferente. Há coisas que estão naquilo que é diferente que me enriquecerão tanto. Aquilo que é diferente de mim no outro não é meu inimigo. Um limão e outro limão não fazem uma limonada. É um limão e um adoçante. E um pouco de água, né, João? É aquilo que é diferente. Entendeu? Um café e mais um café não formam um café saboroso. É um café que é consistente, é a água que é líquida e adoçante para mudar ou para equilibrar o sabor daquilo que nós desejamos. Então é isso que nós estamos fazendo aqui, querendo ser, na verdade, aquilo que possa ser apreciado por vocês que nos ouvem. Que bênção. Que bênção. Bom, gente, nós estamos seguindo aqui, já estamos aí no versículo 25, né, Loide? 25. Vamos começar agora? Vamos lá. Ok. Se Deus permitir, vamos começar. E aqui Jesus fala assim: se vocês se decidirem por Deus, vivendo para cultuá-lo, não ficarão aflitos com a comida que terão de pôr na mesa, ou se o guarda-roupa está fora de moda. Há muito mais coisas na vida que a comida que vai para o estômago. Há muito mais coisas para se ver que as roupas que vocês usam. Olhem para as aves, livres e desimpedidas, não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupada aos cuidados de Deus. E vocês valem para Ele muito mais que os passarinhos. Que coisa linda! Ei, Loide, você vale mais do que um canarinho belga. Oh, que bênção! Mais do que uma águia, né? Sim. Que maravilha. Rapaz, saber que eu valho mais do que um canário belga, do que um canário da terra, não é? É uma coisa maravilhosa, é uma palavra tão doce, tão profunda, saber que o nosso valor, ele excede, e os olhos de Deus estão em mim, mais do que naquilo que eu faço, os olhos dele estão sobre mim. Eu importo para Deus. João, eu já tive a impressão de que o que importava para Deus eram as coisas que eu fazia. E eu me aplicava cada vez mais. E não há nenhum problema em ser aplicado, em ser excelente, em ser surpreendente nas coisas que você faz. Mas não se esqueça de uma coisa: não há nada nessa vida que você faça que possa aumentar o amor de Deus por você. Oh, glória. E nem há coisa alguma que você faça ou que você deixe de fazer que possa diminuir o amor de Deus por você, porque o objeto do amor de Deus é você. Não é o que você faz. Aquilo que você faz pode refletir até
a nobreza daquilo que você é. Mas não é disso que se trata o amor de Deus. Nós amamos pessoas que fazem coisas boas para nós. E temos a tendência de odiar aqueles que nos maltratam. Mas Deus tem como objeto o ser, não o fazer. Eu preciso me atentar a isso para não viver uma vida sobrecarregada de fazeres, ocupado de tantas coisas, que eu não me permita a viver uma vida com leveza para a glória dele. A ter o prazer de servi-lo, conforme aquele salmo que lemos, né? A servi-lo com prazer e alegria, né? Sim. Porque quando nos sobrecarregamos daquilo que fazemos para ele, muitas vezes perdemos o prazer de fazê-lo. Apenas nos sobrecarregamos com esse intento. Apenas nos sobrecarregamos com esse intento e não fazemos por amor, por alegria, por liberdade. João, nós somos pastores e em nós tem essa síndrome do fazer sempre presente. A gente só quer fazer, não é? É. Numa ocupação sem fim. Parece que isso dá sentido. A gente não se permite a fazer vários nadas, que é tão importante, esse ócio produtivo, e a gente se pune no ócio produtivo, como se fosse um grande pecado o ócio produtivo. Vamos ali tomar um cafezinho, gente, a gente volta já já. Gente, nós saímos para o intervalo comercial falando sobre esse valor que nós temos diante dos olhos de Deus, contrapondo com a situação econômica que Israel estava vivendo naquele momento. E a cogitação era baseada na ansiedade que eles tinham, essa sobrecarga de futuro, né? Porque a ansiedade é medo, é um medo sem objeto. Ou seja, eles olhavam para o futuro e temiam o futuro. Então, a cogitação deles sobre roupa e comida era uma cogitação daqueles que não tinham segurança no futuro, porque estavam economicamente debilitados por causa do grande achacamento dos impostos impostos pelo governo romano, né, João? Uhum. Era isso que eles estavam vivendo naquele momento. Eles estavam vivendo uma situação tão trágica que eles não podiam adquirir nada de valor que os soldados romanos iam e tomavam. O dia que cismavam de almoçar na casa de um, comer a comida da família judia, eles comiam, sem nenhum escrúpulo. Levaram até a roupa de Jesus, né, João? Então, a túnica cara que ele quando Jesus diz assim, se alguém te obriga a tomar ou te toma a tua capa, oferece-lhe a túnica. Ou seja, Jesus está falando de um momento difícil. Sim. Então os judeus estavam muito preocupados. Quando Jesus diz assim, vocês parecem que estão andando à minha procura pela comida que eu multiplico. Ali não era por uma ganância, ele não estava falando da ganância ou de serem esfomeados. É porque a situação estava difícil. Havia dificuldade e escassez de alimento. Eles não podiam sair para trabalhar com liberdade, porque os soldados estavam vigiando o tempo todo. Havia um medo de um levante. Então, Roma não permitia que muitos se juntassem para trabalhar, não podiam fazer grandes lavouras. Era uma Venezuela, né, João? E Jesus chega e diz assim, gente, eu queria abrir o coração de vocês. Fiquem tranquilos. Deus tem cuidado dos passarinhos. Eles estão por aí sem morrer de fome. Fiquem tranquilos, porque Deus vai cuidar ou está cuidando de vocês. Não andem ansiosos pelo que haver de comer, de beber ou de vestir, porque o vosso Pai, que está no céu, cuida muito mais de vocês do que cuida dos passarinhos. Sim. Observem tudo isso. Ali eu entendo que era um momento de Jesus dar um consolo, uma esperança, uma garantia de que não os trouxe para ali para matá-los de fome, mas que no tempo oportuno ele cuidaria dos seus. Como cuidou hoje? Nós vemos Israel em fartura. Você chega em pleno deserto de areia. Eu vi aquela coisa linda, deserto de areia, a quilômetros de distância, florescido pelo girassol, que é muito extraído lá. Desertos onde você não vê uma planta.
E está todo verdinho de melancia, no deserto de melancia. Então Jesus estava falando de que ele cuidaria desse povo. Então eu creio que nesse momento Jesus está dando um consolo, não é uma repreensão, é um consolo àqueles que o seguiam, aqueles que o ouviam, dizendo: fiquem certos de que Deus não esqueceu de vocês. Ensinando-os a viver, né, João? Fiquem certos de que Deus não se esqueceu de vocês. Confiem nele. Olhem, eu estou provando para vocês, olhem os passarinhos ali. Eles são cuidados por Deus, eles não sobrevivem se Deus não cuidar deles. Então, muito mais do que passarinhos, vocês valem para Deus. Ele tem por vocês um cuidado especial. E nós encontramos na Bíblia, pois Deus prova o seu amor para conosco, quando deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Inimigos dele, adversários dele, pecadores, condenados. Ele decide cuidar da gente, nos resgatando, não apenas nos dando a esperança de uma vida eterna, mas a garantia de que aqui na terra ele tem o melhor para nós. Sim. E Jesus usa esse cenário tão lindo, poético, né? Ali, eles conheciam muito bem as aves do campo, né? O cenário ali, aquela geografia, e Jesus usa isso de uma forma que eles conhecem, sabem muito bem do que Jesus está falando. A grama, a erva verdinha, o lírio do campo, os pássaros, aquilo que era comum eles encontrarem por ali. Olhem, observem agora. E eu creio assim que eles olharam, viu, pastor João? Que eles deram uma olhada assim para o céu, olharam ao redor deles, e diziam: realmente ele tem razão no que estão falando. Está tudo aí verdinho, está tudo aí funcionando. Olha os pássaros passando para buscar o seu alimento. Eles não trabalham, não têm preocupação com o emprego, mas estão se alimentando, estão vivendo. Né? Eles compararam assim, será nós também. Se a gente confiar na palavra desse homem. Sim. Ah, que coisa tremenda. Me permita fazer aqui uma comparação. Me emociona ver isso. Eu estive em Cáceres, no Mato Grosso, e a maior passarada existente naquela região do Rio Paraguaio é de biguás. Mas chega um tempo, e os biguás são esfomeados e comem muito. Chega um tempo em que a comida fica escassa lá no Pantanal, e eles migram para cá, para a Baixada Maranhense. Migram em grande quantidade para a Baixada Maranhense. E Deus tem tanto cuidado com eles, porque lá em frente à minha terra, há um lago chamado Lago das Itãs, que foi a provisão de todo o povo daquela região. Sobreviveram e viveram em função daquele lago. Era de onde tirávamos alimento, era o que comíamos, peixe, 24 horas por dia, 365 dias. Então aquele lago era vigiado exatamente dessa passarada, porque eles, quando batem no lago, eles dizimam todo o peixe. Eu estive lá recentemente e observei uma coisa. Ninguém está ligando para aquilo, o lago foi entregue inteiramente aos biguás, porque Deus providenciou que a piscicultura em cativeiro enriquecesse, abastecesse e enriquecesse aquele povo, a ponto de liberar o lago para os biguás se alimentarem. Olha entendeu? Que coisa. Então, é o cuidado de Deus, ele provê para os seus filhos muito mais riquezas. Dentro do lago ou dentro dos açudes não estão sujeitos a serem furados de arraia, não estão sujeitos a serem mordidos de piranha. Há muito mais comodidade de fazer isso, enquanto eles faziam no lago, sobreviviam. Hoje Deus cuida de alimentar os seus filhos para que eles liberem o lago para os biguás viverem, se reproduzirem, se alimentarem. Né? Opa, Deus tem Isso é muito lindo. Deus é muito cuidadoso, cara. Deus tem grandes lagos para nós. Olha que o discurso de Jesus está para duas categorias. Aqueles que estão com medo de morrer e aqueles que estão com medo de viver. Uhum. Aqueles que foram possuídos pela ansiedade e os que foram possuídos pela angústia. Porque isso é que é ansiedade e angústia. Uns têm medo de viver e outros estão com medo de morrer. Essa condição é uma condição proporcionada de segurança para essa alma
que está em grande aflição, seja pela angústia, seja pela ansiedade. Jesus é esse grande pacificador da alma humana, aquele que vai gerar equilíbrio na alma humana, fazendo uma proposta de releitura da vida. Porque a questão não é medo de morrer nem medo de viver. É ter a alegria de viver e a expectativa anelada por morrer. Então nem se tem medo. Toda vez que eu penso nisso, eu me lembro, quando eu perdi o medo da morte, eu me livrei da angústia da vida. E isso é um movimento que é feito pelo Evangelho de Jesus dentro de nós. Essa é a presença do reino dentro de nós. Gerar equilíbrio, gerar moderação, gerar essa condição de suportabilidade dos embates da vida. Haverá tempos de fartura, mas também haverá tempo de escassez. Aprender o segredo, João e Eloide, de viver em toda e qualquer situação é resultado dessa fecundação do meu espírito no Espírito de Deus e do Espírito de Deus no meu espírito. Se eu tenho essa fecundação realizada dentro de mim, eu nasci de novo. Eu sou uma nova criatura. Eu agora sou fundado por uma nova palavra. Não a palavra de uma cultura de fracasso, de derrota, uma cultura de andar cabisbaixo, com medo do enfrentamento. Ele nos dá espírito de ousadia para que a gente olhe além das aparências. Jesus está animando os seus discípulos o tempo inteiro. Vamos dar uma avançadinha aqui? Vamos lá. Senão a gente não sai aqui desses poucos versículos que nós lemos hoje, né? Mas está tão gostoso. Tá tudo bem, tá tudo bem. É uma Bíblia grande e anos à frente aí para a gente correr. Sim. Versículo 27 que nós vamos agora, né? Jesus fala assim: será que alguém consegue ficar 1 centímetro mais alto preocupado diante do espelho? Todo esse tempo e dinheiro gasto com moda, pensam que faz muita diferença? Em vez de correr atrás da moda, caminhem pelos campos e observem as flores silvestres. Elas não se enfeitam nem compram, mas vocês já viram formas e cores mais lindas. Os 10 homens e mulheres da lista dos mais bem vestidos iriam parecer maltrapilhos comparado às flores. Então vamos parar aqui, cara. Que coisa linda! O próximo texto vai continuar falando, mas vamos dar uma paradinha aqui. Gente, você pode pensar assim, se eu colocar um sapato alto, mas a gente não pode se esquecer de que os saltinhos quebram. Né? Quebram. Porque a gente não tem como acrescentar, João, coisa alguma ao curso da vida. A estatura, ainda com os tratamentos hormonais para o crescimento, né, chega um momento em que a gente não controla isso. A gente precisa entender que a gente está seguro nas mãos de um Deus soberano. Eu, quando falo na soberania de Deus, me sinto extremamente confiante, sabendo que Ele, que é o dono das estrelas, que Ele as chama pelo nome, também é dono da minha vida. Ele muda os cenários, Ele muda as culturas, Ele estabelece reis e muda os reis. Tudo está na sua mão. Essa é uma fé radical, mas é a fé que gera equilíbrio dentro de nós. Sem fé, não só é impossível agradar a Deus, mas sem fé é impossível viver. Se eu vivo sem fé, eu perco a esperança. E perder a esperança é mergulhar num pântano vazio, João, de um terreno extremamente movediço que vai me atrair para baixo o tempo inteiro. É justamente esse monolito, essa rocha firme, que são as palavras de Jesus. Lembra quando Jesus faz aquela comparação do homem que edificou sobre a rocha e edificou sobre a areia?
ele diz que o homem que edificou sobre a rocha, edificou sobre sua palavra. Sobre a sua palavra. Sobre as garantias dela? Sim, porque é um terreno monolito, firme, seguro, uma rocha segura. Se a gente anda com os pés sobre essa rocha segura, pode ser que a tempestade venha, e ela virá naturalmente. Mas o que acontece é que depois que a tempestade passa, a minha casa continuará de pé. Mas quem edifica fora da segurança de sua palavra, ao primeiro sinal de tempestade, rui tudo, porque o solo é impróprio para uma construção. Bem que eu venho entender o que Jesus disse. E se a luz que há em ti forem trevas, quão densas são essas trevas? O que eu estou querendo trazer? É que se a tua insegurança é dessa natureza, quão grandes são as angústias que virão das preocupações da vida sem a confiança em Deus. Quão grande, eu disse no domingo passado, que eu descobri o maior segredo da minha vida, que é possível que Deus controle e determine a tua vida, os teus passos, que é possível viver controlado por Ele. Não controlado por Ele como um robô, mas que Ele interfira no teu olhar, no teu sentimento, no teu pensamento, naquilo que ocorre contigo, Ele interfira porque Ele tem cuidado de vós. Sim, é assim, e tem, né, João? E tem de verdade cuidado de nós. Vamos dar uma avançadinha, hein, Lloyd? Vamos. Nós paramos aqui no 27, foi isso? Uhum. Sim. Deixa eu ver se é isso mesmo. 27, exatamente, 27. Será que alguém consegue ficar 1 centímetro mais alto, preocupado diante do espelho? Passamos. Passamos por ele. Nós vamos agora para o 30. Então vamos para o 30. Okay. Acho que é 32. O que a gente já passou, comentamos tudo. 32 é... Sim, mas nós não lemos o 30, João. Nós lemos nas flores aqui, até as flores nós lemos. Então vamos lá. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, não acham que Deus irá cuidar de vocês, ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Quero convencê-los a relaxar, a não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece Deus e não sabe como Ele trabalha, é que se prende a essas coisas. Isso, exatamente. Mas vocês conhecem Deus e sabem como Ele trabalha. Orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Perfeito. Não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com a situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Olha que coisa linda, cara. Que peso que cai dos nossos ombros. Deus estará lá, bispo. Deus estará lá. Ele para nos ajudar. Exatamente, Lloyd. João, o ensino de Jesus é: viva hoje, um dia de cada vez. A ansiedade, ela é o acúmulo do futuro. A gente quer viver todos os dias num dia só. E Jesus está dizendo: viva um dia de cada vez. Se vocês se depararem, isso aqui é formidável, se vocês se depararem com alguma coisa difícil no dia de amanhã, Deus estará lá para ajudar vocês. Eu falei aqui, no bloco, eu venho falando de blocos em blocos. Desce um homem fugindo do seu sogro com a disposição ou com a possibilidade de encontrar um arqui-inimigo no caminho. E ele vem tão confiante, ele vem tão alegre, que ele sabia que Deus estava lá. E ele viu. Não foi isso que ele viu? Foi. Ele olha o inimigo e por trás, ou na frente do inimigo, está o Deus que lhe esperava lá.
Foi o texto? Foi. Ele está lá. Sim. Imaginem a situação daquele moço trazendo a sua família, seus 12 filhos, não eram 12, mas eram uns 10 aproximadamente, aquela confusão toda, animais para cuidar, animais doentes, o sogro vindo perseguindo atrás, e ele à frente com a possibilidade de encontrar inimigo. E ele sai cheio de alegria e diz, ele vai estar lá. Sim, João está contando a história de Jacó e de Esaú, não é? Porque é assim que a história acontece. Agora, João, quando acontece? É quando Jacó deixa de ser Jacó. Isso. E se torna Israel. Quem vê Adonai na face de Esaú não é Jacó. É Israel. É Israel. É o novo homem. É o novo homem, é o que nasceu de novo. É a nova criatura. É aquele que deixou Deus controlar a sua vida. Por mais angústia que passasse durante uma noite toda, lutando com seus problemas, lutando consigo mesmo. Alguns rabinos dizem que ele estava lutando com ele mesmo, né? Sim, sim, com seus avessos. Com seus avessos. O homem que resolveu voltar para atravessar o rio, para poder recomeçar atravessando o rio novamente com a face levantada. João, enquanto eu não tiver coragem, Luide, de enfrentar os meus avessos nesse vale de Jaboque, eu gosto muito dessa passagem. Ela esconde um anagrama extraordinário. Jaboque e Jacobe é um anagrama do reverso. Quando Jacobe se encontra dentro do Jaboque, faz reflexão do seu avesso, ele descobre que nesse avesso habita um Israel, um entusiasmo para Deus, um príncipe. E aí a sua percepção muda. É por isso que Jesus fala de novo nascimento. O novo nascimento é uma concessão de olhar a vida de outra maneira, de enxergá-la sobre outros prismas. É por isso que é possível a gente gerar dentro do coração da gente essa possibilidade e essa condição de que Deus estará lá. Quando eu enfrentar Esaú, Deus estará lá. O próximo capítulo não precisa ser uma desgraça, mesmo quando eu estou enfrentando o infortúnio. Mesmo quando a fome abata o mundo inteiro e só tem comida no Egito, Deus já está lá. Exatamente. Me esperando com um lugar aprazível para me viver com meu gado, com as minhas ovelhas, com tudo que é meu. Quando José diz que ele era um apóstolo no Egito, né? Deus me enviou, né? O enviado. Antes de vocês, é esse mistério, é o mistério da providência de Deus. Deus se antecipará, criando no próximo capítulo. Por isso é que cada dia precisa ser vivido, e vivido dia a dia. Não tente viver amanhã hoje, você vai ficar perturbado. Nem na realidade do metaverso. Nem na realidade do metaverso. Que agora o que as pessoas estão vivendo, em vez de viver aqui, a minha realidade agora é no metaverso, na realidade do virtual, Exatamente. É um outro mundo, né? Porque eu creio, eu sei que Deus está lá e estará lá, de braços abertos, eu não preciso do metaverso. Sim, é essa virtualidade que complica a minha vida. Eu deixo de viver hoje e me distraio com o barulho do vento. Não é isso que fez Pedro naufragar? Ele tirou a visão daquilo que ele estava experienciando exitosamente e coloca a sua expectativa no virtual. Ele ouve o barulho do vento, se assusta e tira os olhos do dia e coloca no capítulo seguinte. Cara, eu acho que a vida precisa ser planejada. Mas eu preciso ter cuidado para redimensionar a minha experiência com esse projeto, não é? Porque com a expectativa dessa percepção do maior, eu deixo de experimentar o menor, o hoje. Eu não posso me perder de hoje, senão eu não chego no amanhã. Isso mesmo. Ou chego de maneira desastrosa, não é? Eu tinha um projeto para me aposentar aos 70 anos, para ir à compulsória. Eu gostava tanto do que fazia. E era o meu projeto. A minha visão estava lá. Você fala em redimensionar.
Um dia eu chego em casa, minha filha caçula olha para mim e diz: pai, nós crescemos e o senhor não viu. Olha que eu estava apenas com 60 anos. Eu ainda não tinha 60, 57 anos. Eu só dei meia volta, peguei o carro, fui até a secretaria, procurei se tinha tempo para aposentadoria. Tem. Só assine. Assinei e vim para casa. Olha aí. Mal sabia que isso estava me permitindo estar hoje aqui, discorrendo sobre a palavra de Deus com vocês. Sim. Um projeto que precisava ser redimensionado. Sim, exatamente, João. Se estivesse lá, esperando completar os 70, eu não estaria aqui. Sim. João, a gente tem que ter humildade e tem que ter sobriedade para redimensionar os projetos de vida da gente. Senão, a gente fica levando a velha mentalidade da gente para os novos desafios. Uhum. Fechou bonito. Não? As coisas estão mudando, e eu continuo com aquela velha mentalidade de sempre. Gente, estamos terminando o programa de hoje. Eu convido vocês para o culto de ceia de hoje à noite. Por favor, não percam. Traga seus amigos. Participem dessa coisa linda. Não é só linda, quanto é real. É a presença daquilo que Cristo nos ordenou. Fazer isso em memória de mim. O culto começa a que horas, pastor? Às 18h30 nós estamos começando. Até pedimos que vocês cheguem às 18h30 para que a gente não tenha atraso. Sim, estamos esperando de braços abertos. Agora, não se esqueçam de que terça-feira, às 19 horas pontualmente, no nosso Instagram, @Igreja da Colheita, nós temos um encontro que denominamos No Divã da Graça. É um tempo de reflexão, de questões da atualidade, estamos sempre discutindo assuntos que são relevantes, pelo menos são para nós, porque a gente está falando do momento que a gente está vivendo. Quinta-feira, às 19h30, o nosso encontro de oração, que tem sido transmitido também pelo Instagram, mas nós estamos com esse encontro presencial aqui e convido você para estar conosco. Shalom, meus amigos. Forte abraço para todos vocês. Bom domingo. Shalom.